Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O Guaxa sabe. Espera, o que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos O Guaxaverso vão sempre conhecer existiu. o Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Queremos Agatha, mais Shelley, mais K no RP Guaxa. Tá bom. Se tá aí, Parece, tá. assim, desculpa pra chamar a Shelley, nunca é demais. Essa é bom que ela já dispara na frente, que é importante. Episódios da Shelley, ela tem que julgar mais, gente. Ela tem que garantir o primeiro lugar. Assim, o próximo RP Guaxa tem a Ju. Então, na Austrália, a Ju já tá perto daquilo. É um perigo, um perigo. O motivo de chamar Agatha, Shelley e K é por causa das vozes. Eu vi que a K mandou áudios, eu não escuto áudios. Não julgo, Mas inclusive faço o mesmo. Acredito em vocês. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador, podcast de Realidade Paralela do Guaxinim e Feliz Dia das Crianças. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo do mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o Pré-2 e o Segredo da Cuca, o RP Guaxa 120. E aqui hoje está comigo ele, que é o top 1 masculino do RP Guaxa de número de gravações, e o top 2 geral de número de gravações, por enquanto, que a gente vai passar ele, Felipe Xavier. Olá, Felipe. Olá, pessoas. Essa animação, ela pode ser só resultado de talvez uma crise de estresse? Não sei. Saberemos. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, assim, eu tô no meio do copo meio cheio. Ok. Porque em outubro eu estou de licença. Então, em teoria, eu estou no meio da minha licença. Eita. E por um lado eu olho pra trás e penso, meu Deus, já passou metade da minha licença? Por outro lado, eu olho pra frente e digo, nossa, ainda tenho metade da minha licença. Olha aí. Isso é bom, isso é bom. Ok. Aproveita, meu querido. Tô tentando. Muito bem. Mas, a gente tá aqui então pra falar do episódio 120. E eu quero lembrar vocês que vocês podem ajudar esse projeto sendo padrinhos do RP Guaxa. A partir de R$1 você tá ajudando. A partir de R$10 você faz parte do grupo do Telegram. Foi onde eu conheci o Felipe na época que era o grupo do WhatsApp. Porque eu pensei, Exato. porra, o WhatsApp é mais legal. Eu nunca vou baixar o Telegram, esse povo chato. Sempre dava pau no WhatsApp e começava, use o Telegram. Eu não quero Telegram, eu tenho WhatsApp. E daí primeiro eu criei no WhatsApp. Mas aí, como o WhatsApp só aguenta 255 pessoas... O WhatsApp só aguenta 255 pessoas. E embora eu conheça projetos que nunca chegaram a esse número, e eu imaginava que o RP Guaxa nunca ia passar dos 10 amigos que eu já tinha, estranhamente ele passou do número mínimo de pessoas do WhatsApp, e a gente foi pro Telegram, e se provou um acerto, que o Telegram tem boot, né, tem o robozinho que tu pode dar comandos pra ele, graças ao nosso querido Felipe que tá aqui. Porque não é só ajudar esse projeto a continuar existindo de forma gratuita no seu feed. É também fazer parte de uma comunidade maravilhosa, jogar RPG, ter grupos específicos pra fazer discussões, tem um grupo de games, tem um grupo de anime, tem um grupo de spoilers. Tem algum grupo que queira destacar, Felipe? Meu Deus, um grupo que eu queira destacar. Acho que o próprio grupo da taberna, que é o que tem de tudo. Conversas aleatórias, memes, a gente posta nossas artes, nossos projetos. É muito grupo, Guaxa. Eu realmente não... Nós temos o de fanfic, né? Que começou com algumas histórias paralelas. Inclusive, criaram um spin-off lá de Eu Beijei uma Garota. Uma coisa interessante. A história de dos soldados que cuidavam ali do local. Olha só, você ficou curioso? Eu tô curioso agora. Vocês podem ir lá fazer parte, dar uma lida nisso, fazer parte do grupo dos spoilers, receber episódio antes, gravar as regras. No caso, as regras do episódio passado não foram lidas por uma madrinha, mas pela filha de um padrinho, né? A Lilia leu as regras e também até fez uma voz pro episódio, né? Então, se você quer fazer voz pro episódio, quer gravar regra, sabe? Tem 1 milhão de interação.
saber que episódios estão vindo por aí, dar a sua sugestão. Seja padrinho, eu vou ficar muito feliz. Ah, mas não quero fazer parte, eu sou antissocial, eu não quero fazer parte do grupo, mas eu quero ajudar esse projeto. Pode assinar e não clicar no link para entrar no Telegram, ninguém vai brigar contigo. Você pode fazer isso, não tem problema algum. Ou você pode fazer um pix, rpguacha@gmail.com. Fica aí o aviso. Outra forma de ajudar a gente, seguir nas redes sociais, @marceloguaxinim, @rpguacha, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tua rede social qual é, Felipe? A minha rede social é FXCLSMG. É isso mesmo. Essa é a minha rede social em todas as redes sociais. Twitter e Instagram. Twitter e Instagram. Todas. E agora também, eu acho que no GitHub vocês podem me procurar lá. Tô virando um garoto programador. Ok. For no negócio lá de programação. Segue também o Felipe Xavier e segue a gente na Twitch, twitch.tv/rpguacha. Estamos agora ao vivo aqui, lendo os comentários do último episódio e depois isso sai editado no feed de vocês, onde eu vou cortar um monte de bobagem que a gente fala. Então se você quer saber as bobagens que foram cortadas, é só vendo ao vivo. E se você quiser um episódio perfeitinho, sem bobagens, não tem, porque sempre escapa alguma coisa, né? Pois é. Mas estamos aqui então para ler os comentários e eu vou começar lendo. Ele sempre, ou quase sempre, né? Jorge Marcos Santos Silva, ele comenta: ah, que episódio gostoso de ouvir, tão doce e divertido. Quanto doces de festa de criança. E com esse trio, aliás, bom dia, Guaxa, sou eu. Convidade, que é o Felipe Xavier. Olá, tudo bom? Ouvinte Nins, que é quem tá ouvindo isso editado no feed. E chat, que é o pessoal do chat. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Tudo bem, Felipe? Maravilhosamente bem. Se tiver tudo de ruim, a gente tá bem. Exato. Podia estar... Realmente não há nenhuma guaxa teoria da minha parte dessa vez. Obrigado. Trago só muitos salgadinhos e docinhos de festa para todos nós comemorarmos esse Dia das Crianças. Esse trio maravilhoso. Um pedaço de bolo especial para cada um. Vou ouvir esse episódio com o meu sobrinho. Acho que ele vai adorar. Gratidão a todos, meus queridos. Vou ficar por aqui. Força e luz para todos nós. E até mais. Até mais. Até mais. Muito bom. Eita, eu não sei cantar isso. Ah, mas vamos lá. É do Scooby-Doo. Eu vou... Meu Deus, eu vou passar muita vergonha se eu tentar, porque eu realmente não sei a melodia. Por favor. O próximo comentário é de Batatina Tina, de 4 dias atrás. Sou na caixa DJ. Batatina Tina, eu peço desculpa, porque eu não conheço essa melodia. Shame on me. Mas vamos lá. Guaxa Guaxadu, com a nova Guaxadu. Estamos com você e nós vamos resolver aquele mistério do corvo. Guaxa Guaxadu, vamos Guaxadu, pois a deusa é quem nos guia e o Dante nos arrepia. O que há de novo, Guaxadu? Foi o que eu imaginei quando ouvi o episódio. KKKKKJ. Olha o bingo aí, pessoal. Olá, Guaxa. Diga. Eu ia até buscar a música, mas eu esqueci que tá parecendo... Eu não botei a janela direito. Mas ok, obrigado pela música. Batatina, mais uma vez, desculpa, eu vou ficar devendo. Olá, Guaxa, Guaxa ouvintes e Juvidade da vez. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Guaxa? Tudo bem. Tudo bem com vocês, Guaxa ouvintes? Espero que sim. E Juvidade sou eu, sim, tá tudo bem, tá tudo indo. Ele continua. Amei o episódio por completo desde a leitura das regras, que foi de aquecer o coração até os personagens fofos dessa galerinha do barulho. Sem teorias, só elogios. Pois todos tornaram o episódio 310% perfeito. 50% para cada jogador, 50% para você, Guaxa, 50% o editor e 60% a filha do Kamatari na abertura. Emoji de coraçãozinho. Oh, realmente foi muito fofinho. A pegada estilo Scooby-Doo foi muito boa, ainda mais com a frase clássica no final. Eu teria conseguido se não fosse aquelas malditas crianças e seu coelho. KKKKKJ. Em meu último comentário, eu falei que tinha terminado de maratonar e me tornaria padrinho. E aqui estou. Virei padrinho recentemente e tenho que falar a todos que ainda não se tornaram padrinhos. A taverna é o local mais lindo e acolhedor que já foi. Todos são super educados e amorosos. Eu sou meio tímido e faço poucas interações. Mas vem aqui talvez invocando o terrível Ver Mais, fantasiado de Cuca, para dizer a todos que virem padrinhos e madrinhas do RP Guaxa. Beijo, luz e sucesso, eterno Guaxa. Obrigado, querido. Beijo pra você também. Não invocou Ver Mais, não marcou bingo pro pessoal. Fico feliz. Eu também, que eu que tava lendo. E fico mais feliz por você ter se tornado padrinho.
E mais feliz porque o próximo comentário é curtinho. O próximo comentário é do Tô Desistindo. Não desista, querido. Obrigado por comentar mais uma vez. Absurdo. E ele coloca: e tudo teria dado certo se não fosse essas crianças. Aí 3 pontinhos. Sorry. Precisei relembrar a referência. Olá, Guaxa Humanidade, que é toda a comunidade do Guaxa, Ilustríssimo Guaxa, que sou eu, e Juvidade do Dia, que é o Felipe. Olá. E daí ele mandou um sorriso piscando e acabou. Próximo. Ai, aqui se faz o que se paga. O próximo comentário de 3 dias atrás é de Jean Macedo. Boa noite, Guaxa. Guaxate, que é quem está aqui com a gente na live. Guaxonvidade, que sou eu, que dessa vez tem grande chance de ser a pequena Jumosa. Ih, errou. Errou feio, errou rude. Tem 2 chances, né? Porque assim, eu cheguei no grupo que tava os 3, que sempre que a gente tem uma mesa, a gente cria um grupinho pros 3 pra discutir o personagem. Justo. Quem pode gravar? O Felipe foi o primeiro a responder e ganhou. Mas a gente sabe que a regra é, primeiro é pros convidados, se não der, eu chamo a Ju. Justo. Como a Ju podia ser chamada como convidada, e se ela não pudesse, eu ia chamar ela. Então ela podia concorrer 2 vezes. Ela passava em 2 regras, né? Pois é complicado isso aí. Isso. Ele continua. Só queria destacar esse detalhe curioso de uma cena. As crianças quebram o óculos da tia Jéssica. Cauã se lamenta. Loiva sugere dar um sumiço no óculos. E então, a inocente criança Anitta diz: eu acho uma boa ideia. Eu acho uma boa ideia enterrar os nossos problemas. Maravilhoso. Ele mandou o emoji dos olhinhos. Hannibal Lecter diria: a criançada da base bem forte. KKKKJ. Essa mesa quase que não foi só Dia das Crianças. Assim, é sempre um perigo, né? Ai. Ele continua: adorei o episódio leve e contraceptivo. Mas falando sério, fazer voz e comportamento de criança é maravilhoso pelo potencial caótico que isso tem numa mesa. A Shelly, Felipe e Ju são realmente fenomenais nisso. Obrigado, meu cara. Apesar de eu não me dar muito bem fazendo voz de criança, mas eu fico muito agradecido. Foi muito bem. Os 3 foram muito bem. Eu posso dizer o seguinte: eu tive onde me inspirar. Espero que o feriado tenha sido muito bom pra todo mundo. Foi realmente maravilhoso. Tomem cuidado com a cuca, com as pessoas em quem você vota e com a possível criança interpretada pela Juleiva segurando uma pá. Fica aí, quem entendeu, entendeu. Nunca se sabe. Fica aí, A Ju já foi filha do Felipe, inclusive. Pois é. Não pode vir um caramelo gigante. Nunca vi. Grande abraço a todos. E que sua criança interior esteja sempre presente em cada risada da sua vida. Obrigado, meu querido. Eu só queria fazer um... Assim, por favor. Não, comenta, depois eu falo. Essa questão de ser contraceptivo... nesse fim de semana, eu participei... Não, conceptivo. Contraceptivo. O episódio foi conceptivo, não? Tá bom, ok. O episódio foi conceptivo, verdade. Mas enfim, nesse final de semana... não, ele botou e contraceptivo. Ele falou contraceptivo, Ok, desculpa. Esse fim de semana, eu participei de um evento dos escoteiros, que foi o JJT pela primeira vez. E, resumindo bastante, é um acampamento com crianças... onde elas têm diversos desafios e atividades pra fazer. Foi o sábado o dia todo e amanhã de domingo. Assim, foi uma muvuca, foi uma confusão, bagunça, atividade, canção, dança, confecção de material, e alimentação, e organização. Nossa, realmente, assim, consome as nossas energias. Eu fiquei exaurido, mas é muito bom. Eu entendo essa questão de ser leve. Realmente é muito divertido você estar ali, mas no final do dia, meu amigo, você só quer paz, você só quer aquele silêncio assim, eu entendo em parte a tia Jéssica. Isso, um dia tu vai pensar: nossa, mas meu filho vai ser diferente. Isso vai ser o seu erro. Assim, o próximo comentário é um comentário do comentário, ele é bem curto. Eu deixo tu ler ele e eu leio o próximo. Obrigado, meu querido. E comentando o comentário do Jean Macedo, e abrindo a tradicional de que o jogador que comenta no episódio que joga é algo um pouco questionável. Comentário de... Eu tô esperando ela ter um comentário de verdade depois disso aí, nem conta pra mim. Então não deu bingo, é? Ih, rapaz.
Não vou nem reclamar. Tá bom. Comentário de Juliana Leiva. Hannibal Lecter acharia um desperdício enterrar os problemas. E bebam água. S2, que é coraçãozinho. Tá bom. Ok. Fica aí com a mensagem do bebam água, gente. É. Próximo comentário é do Adriano Trota. Ele coloca: Tio Guaxa, que episódio legal. Com aquela vibe maravilhosa de adultos interpretando crianças que só o Chaves pôde nos proporcionar. É verdade. Quando eu vi aquele monte de criança com a professora e tudo mais, me deu medo de aparecer uma excursão com ônibus escolar. Que bom que tudo terminou bem no final. KKKKK, joca. Então, pra vocês verem que nem todo ônibus escolar é um perigo, gente. Né? Parabéns a todos os 50% do episódio, incluindo o Tio Guaxa, eu, a 50% Mozinha, a 50% Atributo 4, a Mozinha no sentido de famosinha. Isso. Não de amorzinha. Ok. A 50% Atributo 4, que é a Shelly, e 50% Cauã, que é o Felipe. Exato. Com quem eu já brinquei de Pokémon na taberna. E também a Ana B, que teve que interpretar uma versão provavelmente 10 vezes menos ator que ela deve ter sido nessa idade. Isso é muito real. Isso é muito real. Só fiquei com 2 dúvidas. Olha só, perguntas eu não estava esperando. Tio Guaxa, qual a sua relação com a música Toxic? Eu também adoro. Eu amo essa música, amo. E eu não sei se eu sugeri ela durante a gravação, se algum jogador sugeriu, porque eu sei que a Ju também tem a fixação, e ela diz que a Shelly é a Britney Spears do RP Guaxa, É um grande sucesso da taberna. Eu não sei se tu lembra, foi sugestão nossa ou se foi escolha do Zorzal. Tu lembra? Não lembro. Eu acho que provavelmente perguntei, que música tu quer que toque? A Ju deve ter gritado Tox. Talvez esteja nos extras pra quem ouvir editado depois. Mas, justo. Assim, a resposta mais leve é Britney é maravilhosa. Tio Guaxa, você é um gostinho de verdade? Sim. Quem tá na live tá vendo. Tan, tan, tan. Beijos a todos e biscoito extras para quem ainda é criança, que é meu caso, o meu também. A infância vai até os 40 anos, pelo que eu vi. Olha aí, contrariando o Pedro. O próximo comentário é de Kempis Jacinto, feito há 2 dias atrás. Kempis, que eu conheci pessoalmente aqui em Natal, inclusive. Olá, Guaxa Juvidade e Guaxa Humanidade. Estando nesse mês, onde a angústia parece não ter fim, ter a oportunidade de ouvir algo tão leve e divertido foi um bom presente para nossas crianças interiores. Obrigado a Shelly, ao Felipe Xavier, que sou eu, a Juleiva e você, Guaxa, por esses gratos momentos. E lá vem spoiler. Obrigado. Eita, peraí. Ih, rapaz. E ele continua. Mais uma vez, escutei o episódio em trilha de bike. A imersão foi total. Na hora que as crianças vão atrás do coelho, eu estava entrando na zona rural. O cheiro de terra, o mato, a lama, tudo casou com o episódio. E os efeitos trazidos pelo Zorzal foram fantásticos. Os barulhos de bicho, a música da Britney Spears com a vaca coçando o traseiro na cerca, parecendo que estava dançando. Não, espera. A vaca não foi ele, estava na trilha. KKKKJ. Mas foi imersivo. Valeu, Zorzal. Olha só. Foi. Tenham todos um bom mês e bebam água. PS, eu uso Podcast Addict. Muito bem. Mais do que uma imersão total, uma imersão Zorzal, eu diria. Caraca, sensacional. Parabéns. Marcela de Rei, ela coloca: Oi, Guaxa, Juvidade e Guaxatodes. Voltei por aqui, esperando estar comentando a tempo. KKKKKK. Deu tempo. A gente tá gravando normalmente às segundas-feiras, gente. Que é pra ter menos comentário. Quanto mais eu demoro, mais comentário tem. Então sempre que eu puder gravar na sexta, é maravilhoso. Se eu pudesse gravar na quarta, antes do episódio sair, era melhor ainda. Caraca. Mas me disseram que não posso. Achei super fofa. Assim, os padrinhos poderiam comentar, porque eles recebem um episódio normalmente segunda-feira. Guaxa, imagina um episódio de Viagem no Tempo com comentários antes do episódio sair. Que loucura. Antes do episódio sair. Fica aí a dica. Ok. Gostando. Achei super fofa a leitura de regras. Sim, a Lilian foi maravilhosa. Fofíssimo. A Lilian foi 60% do episódio, segundo o rapaz contou lá em cima. Sim. E eu não sou de matemática, eu acredito. Eu que sou também acredito. E a meia aventura. Sempre divertido, mas tu faz informática ciência exata, né? Dizem. Não é. Eu já vi como é que... Eu trabalho como impressora. Eu lembrei agora. Não é.
A informática é Ultimamente magia. os colegas de sala estão fazendo oração pro código funcionar, eu acho. Tá assim nesse nível. Pô, uma vez eu chamei a TI pra uma... Eu sei que não é culpa da TI, gente, mas a impressora tava com um problema. O rapaz, ele fez só a imposição das mãos na impressora, ele tocou nela e ela acendeu a luz verde e ela voltou a funcionar. Ela só queria um carinho. Só na imposição das Ela mãos. só queria um carinho, tadinha. Ele era TI clérigo, assim, tinha níveis de clérigo ali, ele só fez... E daí ela voltou a funcionar. Muito Foi bom. maravilhoso. Aí ela termina ali, sempre é divertido quando os personagens são crianças. Um abraço e até a próxima, espero conseguir voltar a comentar por aqui. Eu também espero sempre ler seu comentário aqui. Sim. Muito obrigado pelo seu comentário. Olha só, há um dia atrás, um tigre amigo de um guaxinim. Você tem um amigo, Guaxa, e é um tigre. Isso pode ser bom contra lobos, fica a dica. Né? Porra, que legal! O tigre guarda o almoço só pra ele. Aí não é comigo. Olá, Guaxa, Guaxonvidade, Guaxate, Guaxouvintes. Olá, eu já tive um outro amigo tigre, mas ele ia ao cinema. E daí na pandemia ele parou. Não sei, talvez seja até o mesmo tigre, mas prossiga. Vai que é. Gostaria de agradecer a todos por trazer esse ambiente lúdico da infância. Esse episódio pode não ter a magia de verdade, mas pra mim teve. Até porque a magia seria mais real do que a magia da infância. Todos foram 110% do episódio, principalmente os jogadores que souberam interpretar bem as crianças, o editor que foi fenomenal e o mestre, que trouxe essa atmosfera lúdica da infância e teve a paciência com os jogadores sendo crianças. É, realmente, Guaxa, desculpa, a gente tava louco, a gente, assim, eram crianças, então a gente tava praticamente ignorando todos os sinais. Ele continuou, biscoitos em forma de tigre entregues. Tinha um motivo para a professora Tia se fantasiar especificamente de Cuca, Guaxa? 2. No jogo, era pra ela não ser reconhecida pela câmera de segurança, né? E era a fantasia que cobriu o rosto que eles tinham lá no depósito da creche. Sei lá, a Emília é pintar a cara e cabelinho, não disfarça tão bem. O Visconde lá é o chapéu, também não disfarça muito bem. Então, a fantasia que cobria a cara era a da Cuca. Perfeito. Então, por isso que ela foi da Cuca. Perfeito. Fora disso, é legal pra caramba a Cuca, né, gente? Eu confesso que como um jogador mais antigo do RP Guaxa, quando o Guaxa disse que a gente era criança e a gente começou a jogar, eu pensei assim, onde tá o golpe? Porque em algum momento o episódio ia dar um 360, e na hora que eu vi, cuidado com a Cuca, eu pensei, pronto, no universo da magia, vai aparecer monstro, somos crianças, vai todo mundo morrer aqui. Aí a gente teve coelho no buraco, falei, Alice nas Maravilhas, aí só lá no fim, que aí caiu a ficha de que era uma fantasia, e foi sensacional. Eu senti que as meninas sacaram primeiro. Foi a quebra da expectativa, eu acho. Mas ainda assim, tipo, vocês não ficaram na escola, vocês foram num túnel, pararam num banco, né? Ainda há uma quebra. Sim. Foi, pra mim, enquanto jogador, eu fiquei, meu Deus, parabéns. Ele continua. Eu escuto o RP Guaxa desde o episódio 9. Eu estava procurando podcasts para ouvir e preferia que fosse de RPG, já que eu já tinha uma familiaridade e encontrei esse projeto incrível que eu acompanho desde então. E ele completa que ouve pelo Spotify. Muito obrigado, meu querido, pelo comentário. Obrigado, querido. Isso então entrega que não é o mesmo tigre que eu falei antes, é um tigre novo. Então temos 2 tigres aí por perto, é preocupante. Eu vou ficar aqui em cima da minha árvore, mas o tigre escala. Porque lobo não escala, aí tá de boa. Pois é. Tigre escala. É melhor ser amigo, né? Porra, tigre escala, tigre nada. Tigre só não voa. Porra. Então eu preciso voar. Olha aí. Dito isso, o próximo comentário é do Alan Felipe. Boa noite, mestre Guaxa. Sou eu. Eu não sou muito fã de mestre. Eu tenho especialização, pode ser especialista Guaxa. Ok. Ou Guaxa. Porque dentro do Guaxinhos Gambiarras, o mestre pode ser chamado de Guaxa. Porque a Luana, uma vez, ela tava jogando e ela chamou o padrinho que tava mestrando de Guaxa. Tal qual uma criança que chama o professor de pai ou a professora de mãe. Isso é muito... Sabia que isso já aconteceu contigo, Felipe? Não, mas agora no movimento escoteiro somos chamados... tem uma denominação, né? Pra gente ser chamado de chefe, que é quem
ali orienta as crianças. E as crianças têm dificuldade de chamar de chefe, então eles chamam de tio, tia. Então já recebi alguns tios já. Agora pai e mãe não. Pai, mãe, assim. Eu já ouvi ambos, inclusive. Sabe, a criança... Porque a criança tá acostumada a estar em casa, convivendo com a mãe e tudo é a mãe. E dela quer, tipo, sei lá, pra ir ao banheiro e ela fala mãe. E eu não sei se eu falo no episódio, eu lembro que eu comentei em algum lugar, eu não sei se tá no Escudo do Mestre, mas a primeira palavra que eu falei na vida, sabe qual foi, Felipe? Eita, você falou, não tô lembrado. Não sei, Guaxa. Tia. A primeira palavra que eu falei, tia. Porque meus pais são de origem muito, assim, muito humilde mesmo. Uhum. Eu tive uma infância muito boa, assim, especial ali depois dos 5, 6 anos. A vida melhorou pros meus pais, mas o início deles foi bem difícil. Sim. Então eu nasci e logo, sei lá, com 4, 5 meses, eu não lembro como é que era a lei na época. Hoje em dia é 6, né? Na época, se não me engano, era 4 ou 5. Eu já logo, muito rápido, fui pra creche. A mãe trabalhava o dia todo. Então a minha grande parte da minha infância era em creche. Então eu convivia com as tias. Então eu tenho muitas memórias dessa época de creche. Eu lembro do meu irmão, que é mais novo, 3 anos mais novo, que eu fugia do meu cercadinho pra espiar o berçário onde ele tava dormindo. E a minha primeira palavra foi tia. Então, sei lá, talvez por isso o episódio eu brinquei um pouco com isso da tia, embora talvez a gente tenha mais tias futuramente, só... Achei interessante dividir. Isso é muito carinhoso, assim. Porque a criança, ela tenta... Ela acaba abraçando, né, quem ela confia, quem ela vê como um porto seguro. Isso é muito fofinho. Então... Hoje em dia a pedagogia ensina que tu não deve chamar a professora de tia e não deve chamar o CI, a creche, de escolinha. Mas... quem liga pra pedagogia? Mentira. Porque tem a ideia de a professora não ser a mãe, sim, né? Sim, quebrar esse isso no movimento escoteiro a gente Mas... também mostra, assim, o fato de chamar de chefe e não ser tio é justamente para que a criança tenha essa divisão, né? Você tem seus pais, mas aqui você tá sendo independente, conhecendo outras pessoas, a gente que não tem essa proximidade, a gente tem que pra te orientar, né? É bom ter essa diferença para a educação da criança, eu entendo. Mas não deixa de ser fofo, né? A criança, ela tenta buscar ali, agarrar naquela referência paterna, materna. Mas assim, é importante, não é que é cortar, mas ajudar a criança a desenvolver, entender essas novas realidades no mundo. Perfeito. Agora eu leio do Alan Felipe, né? Me perdi. Você tava lendo do Alan. E você... Mas eu parei onde? Meu Deus. Você tava lendo Mestre Guaxa e você parou ali no Guaxa Guaxa e você puxou um parêntese e foi. Okay. eu sou assim, desculpa. Não, desculpa nada, pessoas. inclusive faz mais. Voltando, boa noite, Mestre Guaxa, que sou eu, Guaxão Vidade, que é o Felipe Xavier. Guaxate, que é o pessoal do chat que está ao vivo na Twitch, nesta segunda-feira, 8h49 nesse exato momento. Guaxão 20, que é você que está ouvindo editado no feed. E demais animais peludos com cauda listrada e mãos peladas. Passando aqui só para dar os parabéns para cada um dos 50% do episódio, que foi muito fofo. E também para convidar os ouvintes que ainda não apadrinharam o projeto que considerem entrar na taberna. Por favor, gente, me ajuda. Nesse momento, estamos na expectativa da 600ª padrinha, que eu tenho certeza que se chamará Mariana. Eu apostei em Paulo. Tu apostou em quê, Felipe? Eita, foi um nome muito aleatório. Porque eu queria chamar 600 GB. Aí eu coloquei um nome aleatório, tipo Gabriel Bala, alguma coisa assim. Tem Gabriel Paladino já, inclusive. Eu não lembro, eu juro que eu não lembro o nome que eu votei. Eu tenho que pesquisar depois. Tá, ok. Temos um bolão pra... Quer dizer, que não vale nada, gente, pelo amor de Deus, porque senão as pessoas vão alterar aquilo ali. Senão o cara vai aposta no pai e daí ele fica de olho na taberna e quando faltar um ele escreve o pai, por exemplo, né? Não é o... Pois é. Mas a gente tá lá, então, por favor, nos ajuda a chegar a 600 pessoas no grupo principal. Eu digo mais, ajuda a chegar a 1000. A 1000 eu fico bem tranquilo. Um grande abraço e muitos biscoitos de jacaré loiro pra vocês. Muito obrigado. Encontrei a mensagem. Eu aposto em Carla Bruna 600. Por quê? Não sei.
Acho que era 4 Carla... CB600, não sei. Eu não tava legal nesse dia, sei lá. Ok. Tá, por que CB? Eu não sei, Guaxa. CB é uma moto CB600? Eu acho que é uma moto não. CB600. Eu realmente não sei o que tava na minha cabeça. CB600. Tá, ok. É uma próximo moto. pra gente, É realmente uma moto. Continuando. De 19 horas atrás, olha só. Estamos chegando no fim. Matheus F. Fala, Marcelo. Beleza? Eita. Oi, mãe. Só a mãe. Não, nem a mãe. A minha mãe me chama de Tel. Queria registrar Tá bom. isso. Tá bom, vou continuar. Que episódio maravilha. Não tenho muito a comentar, a não ser parabenizar a interpretação dos jogadores, que mais parece um elenco de dublagem escolhido a dedo. Ah, obrigado, meu querido. Interpretação nota 11. Ótima escolha para um episódio de Dia das Crianças. Aproveitando a ideia de Alice, teria sido legal um episódio de Halloween na sequência que tomasse tal história como inspiração, mas com uma pegada mais dark. A história original é bizarra o suficiente para inspirar uma história de terror digna. Sei que o episódio já deve estar pronto há um tempo, mas que teria sido legal, teria. Abraços a... Então, não, olha só, ele tá pronto há um tempo. Ele se chama Alice. Tá no feed já. Tem a Ju, a Sinara e a Belo. Acho que entendi o que ele quis dizer, mas sim, já temos o episódio inspirado em Alice no País dos Horrores. E ele conclui: abraços a todos e até a próxima. Até a próxima, querido. Eu gosto muito tanto da história original da Alice quanto do Looking Glass, né? Do Além do Espelho. E sempre há uma inspiração, alguma coisinha a gente coloca. Teremos mais episódios assim que puxa alguma coisinha. Obrigado pelo seu comentário, querido Matheus. O próximo comentário é do Gabriel Balardino. Ele coloca: olá, Guaxa, Guaxonvidade, Guaxate e ouvinte Anis. Tudo bem? Tudo bem. Já sabíamos que nosso presidente não era bom para a floresta, para empregados e agora para nossas crianças. Tudo bem? Tamo bem, hein? Tamo bem. Tomara que isso acabe e não que a gente acabe. Tá difícil pensar em outra coisa e se preocupar com a crise climática e a ameaça de guerra nuclear ou a inflação. Lembrando que tudo isso é comentário do Gabriel Balardino, gente. O RP Guaxa, assim como todo tipo de arte, ele não tem inclinação política. Eu poderia ter escolhido não ler esse comentário? Poderia. Eu ter escolhido é um motivo político? Não, não é. Ignore isso. Mas vamos falar de RP Guaxa, que é muito, muito melhor, especialmente no Dia das Crianças. Que episódio incrível, tudo nele estava perfeito. As jogadoras, a história, os efeitos sonoros, as gargalhadas, amei demais. Eu também amei muito. Dessa vez não tenho perguntas ou análises complexas, obrigado. E só deixar meus agradecimentos e votos de que tenham muitos anos de RP Guaxa e dizer que quem gostou dessa mesa tem aventuras bem parecidas sempre rolando na taverna. Venham! Sim. Um grande beijo com a esperança das crianças para um mundo melhor. Elas merecem muito, é verdade. Isso aí. Essa aventura, inclusive, eu falo no Escudo Mestre, me inspirou vendo a versão dela, né? Da Juleiva, que jogou o episódio, sim, né? Óbvio que a dela tem diferença suficiente para ela ser surpreendida também durante a aventura. Mas a inspiração veio da mesa dela. Cabe aqui 2 comentários. Sim, eu já joguei a mesa da Ju. É maravilhosa. E a mesa da Ju é num sistema que foi o ganhador da RPG Jam 2020. Que tem o título Otia. Otia. É maravilhoso, joguem. É muito bom. Mas assim, Felipe, me bateu uma dúvida, Felipe. Onde eu posso encontrar a Ju e pedir pra ela mestrar essa mesa? Você pode encontrar a Ju na Taberna do Guaxinim. Basta você assinar esse podcast no PicPay ou no Padrim. Vou correndo assinar. Muito bem. A gente tem que sair essa parte. Tá, mas, nossa, ficou lindo, só que não. Ai, Guaxa, desculpa. Eu vejo. Tem um programa que eu vejo com a minha mãe que se chama Bake Off Brasil. Mão na massa, é a tradução pra Bake Off. Que é um programa de fazer bolo. Certo. Assim, ele era um programa de fazer bolo. Assim, os últimos episódios tornam um programa de equilíbrio com bolos. Ok. Porque, tipo, em vez do bolo... Imagina assim, em vez de botar o bolo redondo normal na boleira, é tipo o bolo redondo em pé. Meu Deus, por quê? Assim, de lado, sabe? E daí, no fim, metade dos participantes são eliminados porque o bolo cai no chão. Por quê? Assim, por quê? Eu me pergunto. Assim, eu tenho... Cara, não. O produtor, ele fala assim, olha, a gente já fez bolo que parece coisas reais. O que a gente faz agora com o bolo? Aí alguém da mesa assim, e se a gente equilibrasse ele, hein?
Não, assim, ó, pega os últimos episódios de Bake Off Brasil, gente, é exatamente isso. É sobre equilíbrio. O último episódio foi uma repescagem. E foi repescada a única que entregou o bolo inteiro. Assim, não foi assim, ó, o melhor bolo em pé. Não. O bolo dela estava em pé, beleza, você voltou ao programa. Meu Deus, Guaxa. E daí tem esse programa era apresentado pela Becca Milano e pelo Olivier, que são dois... A Becca é uma confeiteira de verdade e o Olivier é um cozinheiro, né? Uhum. E daí o Olivier, para essa temporada, ele abandonou Desculpa o parente, pelo amor de Deus. Ele abandonou o programa para se dedicar a um programa em um canal de verdade, que é na SBT que passa por enquanto. Aí, no lugar chamado o Giuseppe, que é um italiano, Sim. que é cozinheiro também, né? E assim, o Giuseppe, ele é 880. Ele é maravilhoso, ele é engraçado, ele faz boas piadas, exceto quando ele tem que ler um texto. Tu vê claramente quando ele tá só improvisando porque comeu alguma coisa, fez uma piada e tal. E quando ele tem que fazer, sei lá, um merchan. Cara, ele é assim, eu me sinto melhor quando eu vejo. Cara, Giuseppe, mamma mia, te amo, cara. Mas assim, ó, ele lendo o texto, pelo amor de Deus, assim, dá pra ver muito. Guaxa, muito. O segredo é transformar a tragédia na piada. Porque é o jeito. Se você não fizer isso, fica horrível. O que eu gosto no Gaveta. Se você transformar o tosco na piada, você sai bem nessa história. Tá aí a oportunidade. Isso. O Guaxaverso é um podcast de aleatoriedade e leituras de Exato, inclusive estava no texto que eu ia errar. Olha aí. Continuando. De 11 horas atrás... Desculpa ouvintes e José. Exato. Olha só, uma presença iluminada. Ó. Comentário do Buda. Bom dia, boa tarde e boa noite, Guaxa. Guaxonvidade. Boa noite. Guaxate. Olá, Buda do Futuro, que está acompanhando a leitura. E Guaxa ouvintes. Olá, Buda do Futuro, que vai ouvir o Guaxaverso editado. É uma pessoa onipresente, olha aí. Infelizmente, no episódio anterior, eu falhei miseravelmente em invocar a entidade maligna Vermais. E eu juro que meu ritual de invocação ainda será completo. Mas não hoje. Mas eu te agradeço demais, Buda. Hoje, só gostaria de agradecer pelo episódio super gostoso de ouvir. História super divertida. Passei mal de rir com a tia Jéssica chamando sua atenção. E queria dizer que foi uma extrema covardia tu botar uma fofura dessas para ler as regras. O coração ficou super quentinho. Todos foram individualmente 775% do episódio. Parabéns, Guaxa, Shelly, Felipe, Jumozinha, Zorzal e padrinhos NPCs. Vocês são geniais. Aliás, no último Guaxaverso, você falou sobre Deus ser budista. Puxando o gancho, já ouviu falar de Senti Onisan? Já. Ok. É um mangá onde Jesus e Buda resolvem tirar férias e vão dividir um apartamento no Japão. É maravilhoso. Super recomendo. Ok? Eu nunca li. Eu vi pedaços e vi gente comentando. Mas um dia eu vou atrás. Japão. Um dia, já tem um anime? Se tiver um anime é mais fácil. Bom. Recomendar, eu tava ouvindo, eu tava jogando. De manhã eu tava mestrando. Eu tava jogando Trials of Mana, que é um RPGzinho PlayStation 4, e ouvindo. E só faltava só platinar, era só fechar pela terceira vez, então eu tava só correndo e matando os monstros sem ligar pro amanhã, pulando as histórias. E daí eu tava ouvindo um podcast e uma menina recomendou um anime da Netflix chamado Meu Tio Superpoderoso, uma coisa assim. Tu já viu esse? Não. Porque tem. Sabe o que é um Isekai? Tu acompanha mangá? Sim, eu sei que é um Isekai. Isekai, a pessoa morre e daí ela vai pro mundo mágico, onde normalmente ela é mega poderosa, né? E meninas correm atrás dele e a história é essa. Esse é a história de um cara que morreu, foi pro mundo desse, meninas, por motivos adversos, decidiram ir atrás dele, só que com duas diferenças. A história se passa 17 anos depois de ele ter sido atropelado por um caminhão e entrado no Isekai, então mostra ele acordando no mundo real, com todos os poderes mágicos que ele ganhou no outro mundo, e ele é um tio de 30 e poucos anos, que aparentemente o Japão é igual o Felipe, considera acima do 30 pra pessoa velha. E daí, obviamente, ele tem superpoderes, ele pode criar espada de luz, vento, voar. Ele vira youtuber. Meu Deus. Pra se bancar nesse mundo novo.
E o sobrinho dele ele consegue mostrar as memórias dele numa tela, e o sobrinho vê que ele era uma péssima pessoa, assim. Tipo, não que ele era ruim, ele era mega distraído. Tipo, existiam mulheres atrás dele? Sim, e ele não notou. Ele passou os 17 anos achando que ninguém o amava no universo. Então, assim, são 7 episódios da Netflix, eu assisti ele todo hoje à tarde. E não recomendo você passar a tarde toda vendo o mesmo anime, mas ele é bom. E desculpa o novo parênteses. Desculpa. Ok. Saiu o filme aí em 2013, tá? Quem quiser assistir. Pelo visto tem o filme. O filme com pessoas ou desenho? Olha, aqui tá falando que é com desenho. Ah, então tá. Então eu assistirei. Com pessoas deve ser um negócio assim... Meu Deus. É meio complicado, né? Então. Mas o próximo comentário é do maravilhoso Ver Menos. Esse comentário tem 2 objetivos. 1, agradecer todos os envolvidos. 2, quem ler, agradecer que é curto. Obrigado porque é curto, Ver Menos. E o próximo... Ver Menos... Não, o Ver Menos que fez uma ameaça. O Ver Menos me ameaçou e depois ficou um tempão sem postar. Você lembra disso? Pois é. Ele disse que se tivesse um novo episódio com a boba, ele ia fazer textão. Por questões contratuais eu não posso falar nada. Não pode. Então, já que eu não posso falar, há 5 horas atrás, Rodrigo Carbonieri comentou: Olá a todos os envolvidos. Primeira vez que comento. Comecei a ouvir os episódios em ordem de lançamento em junho, e semana passada cheguei no semanal. Virei padrinho há pouco tempo também. E só digo uma coisa: sejam padrinhos! Isso. Vale a pena. A taberna é melhor que qualquer rede social. E assina embaixo. Vamos ao biscoitos e teorias. Meu Deus, ele tem teorias desse episódio. Excelente episódio. Esse pré-2 é sinistro. Conseguiram evitar um assalto a banco e ainda prender a Cuca. Pois é. Imagina essas crianças adultas. A Ju, a Shelly e o Felipe deixaram o episódio muito divertido. E a menina B, como NPC de luxo, foi ótima. E ele continua: spoilers! Tia Jéssica, na verdade, seria a Kelly antes do apocalipse zumbi? Não. Poxa. Abraços, Guaxa, convidado. Um abraço, meu querido. Chat e toda a taberna. Abraço, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Ibrahim Matos Neto. Saudação, Guaxomidade. O bom é que eu erro e eu edito, então eu tenho certeza que eu vou cortar. A parte que o Felipe cortou, será que eu vou cortar? Não sei. Saudações, Guaxomunidade, convidade e grande senhor das linhas da realidade, Marcelo Guaxa. Finalmente cheguei no episódio mais recente desse podcast, que não é barra de ouro, mas vale mais do que dinheiro. Mesmo assim, gente, eu ainda aceito dinheiro, tá? Por mais que eu vá lá mais... E barra de ouro. Porra, barra de ouro é foda. Como é que eu vou... Eu dou um jeito, tá? O cara te dá barra de ouro, você fala, não consigo guardar. É porque você, pô, eu vou ter que pegar pessoalmente, né? Eu não quero, mano, faz um pix, vende essa barra e me passa o dinheiro pela cotação. Não tenho prática em distribuir biscoitos, mas gostaria de dizer que a Ju, Shelly e Felipe estão de parabéns. Obrigado. Assim como o Guaxa, é verdade, e nosso querido editor Zorzal, sorriso, é verdade. Sim. O episódio foi bem divertido. Achei aquela parte do começo onde a professora Jéssica chama a atenção do narrador muito legal, e fiquei imaginando como isso teria efeito durante a partida, já que a voz de todos os NPCs é do Guaxa. Olha, eu, como quem tava lá, foi sensacional. Por mais que o Guaxa não ache, eu já tava rindo ali, porque a ideia é brilhante. Ele falando com ele mesmo foi muito bom. Porque ele narra: agora é a Jéssica, agora sou eu. Isso foi hilário, isso foi maravilhoso. É assim, eu falar comigo mesmo, todos gostam, exceto alguns psicólogos que eu converso. Então assim, ó, vamos continuar. Tiki deve dizer que eu tô tudo bem, então tá tudo bem. E essa parte de quebrar a quarta parede ali foi na hora. Assim, eu comecei a pensar e daí, pô, seria legal se eu fizesse isso e talvez eu explore mais isso no futuro. Mas naquele momento aconteceu. Até porque aquela linha, você fica a dica, ela não precisa estar em linha nenhuma, né? Mas se tiver, ela tá numa linha mais high. Afinal, é uma professora que cavou um buraco sozinha usando uma fantasia de jacaré. Olha. Mas olha só, estaria... Teve gente que falou, essas crianças quando crescer vão ser o quê? Talvez sejam só crianças normais naquele mundo. Aham. Então quer dizer que o Guaxaverso tá vindo pra realidade? Porque já tá afetando... Não existe realidade. Não existe realidade. Olha o ato falho aí. Tá aí outra coisa que psicólogos podem discordar de mim.
A realidade existe. Olha, se isso que não cair na existe edição, é o Guaxaverso. eu protesto. Eu tenho a gravação aqui, eu protesto. Tá gravado. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Espero não invocar o ler mais, não invocou, obrigado. Que se for pensar bem, é o melhor, de novo, é o melhor aliado contra a ignorância, eu discordo. Porque tem muito ver mais que a pessoa assim, ó, agora queria comentar aqui do episódio 42, que eu não pude comentar na época, e queria, porra, eu não lembro o que aconteceu no episódio 42. Vamos lá. Pergunta com teoria, nossa. Eu não gosto de ver recente, você compra. Olha só, ele vem com a pergunta de um outro lugar. Em um Guaxaverso recente, você comenta das 7 linhas de realidade. Seriam 7 linhas por conta do D6? Com ele, temos 7 resultados possíveis. Os números de 1 a 6, que seriam das realidades. E poderíamos também não jogar o dado. E não tendo resultado nenhum, criando a linha vazia. Olha, isso foi genial. Para termos os 7 realidades e não outro número. Isso foi genial. Então, até você escrever isso, não. Mas a partir de agora eu vou fingir que isso foi ideia minha. Cara, é foi muito bom. Porque tem realmente uma linha vazia, mas quer dizer, teria se existisse. Cara, ele continua, ouço pelo app Pocket Cast enquanto cuido da casa ou enquanto corro de manhã. Ouvir episódios de terror numa rua de terra às 5 da manhã não é algo que eu recomendo. Hahaha. Beijos e abraços. Beijos e abraços. Às vezes dá aquele spin assim, meu Deus, tem alguma coisa atrás de mim. É engraçado, eu fico me culpando que eu preciso fazer exercício enquanto as pessoas me escutam fazendo exercício. Devia contar, né? Tipo 1% de todos os exercícios que as pessoas fazem viesse pra mim. Seria muito bom. Tá, eu vou... Desculpa, pode seguir. O próximo comentário de 4 horas atrás é de Cidade Guaxinim. Existe uma Cidade Guaxinim, ok. É porque tem o... Não sabe por que dessa história? Acho que não. É porque tem o Resident Evil, né? Sei. Ok. É Raccoon City. Não, tem o Raccoon City que é do Resident Evil. Exato. Tanto que o personagem ali é o da Ada. Eita, é verdade. Mas ela tá disfarçada. Muito bem, continuando, episódio folclórico do RP Guaxa. Essa aventura remeteu às minhas memórias das histórias de livros infantis, reavivando aquela criança interior escondida na necrótica alma de adulto. Caramba, que profundo. Fiquei encucada tentando... Tentando conectar os pontos. Gostaria de ser esperto como o Saci, mas me senti uma mula sem cabeça. Cara, que texto maravilhoso. Gosto muito do andamento das mesas de Ô Tia da Ju, com seus toques infames. Olha só, Cidade Guaxinim é um padrinho ou madrinha que já jogou com a gente. Olha aí, quem será? Pessoas que estão caçando os comentaristas pra descobrir quem é quem. Alguém que gosta de Resident Evil. Olha aí. Mas aí é quase todo mundo. Ok, mas o Mestre Guaxa elaborou com brio sua versão família, complementada pela ótima atuação dos jogadores. Caraca, brio. Ok, isso limita aí as pessoas. Já que o episódio foi mais leve e sem polêmicas, fica aqui a minha contribuição. Não esqueçam que 31 de outubro é dia do Saci. Halloween é coisa de gringo, que é bem longe do Brasil. Gostosuras e travessuras é a cuca que pariu. Agradeço e parabenizo a todos. Ok. Ok, dia 31, inclusive, na segunda-feira, eu e o Zorzal estaremos lá no baile de taberna jogando RPG de Halloween, não de Saci. Muito bem, é muito bom. Vou ver. O próximo comentário é do Gustavo Martinez. Ele coloca: boa noite, pessoal. Esse episódio foi ótimo, leve e divertido. Fiquei seriamente preocupado quando a Prof. Jéssica larga as crianças sozinhas na sala. Que tipo de professora é essa? Mas depois ficou claro que tipo, de fato, era. É verdade. A atuação dos jogadores foi maravilhosa, foi inesperada e divertida. E a interação entre o Guaxa, narrador, e a Prof. Jéssica, parabéns a todos, incluindo a Ana B. A Ana B foi escolhida no episódio. Muito bom. Também gostei muito de como foi feita a briga das crianças com a Cuca. Divertida e digna dos clássicos infantis da TV. A ideia de rolar com um teste de ajuda, 3 dados, realmente tirou o peso dos testes e deu mais liberdade aos jogadores para narrarem dentro dos personagens. Parabéns a cada um dos 100% do episódio. Obrigado, querido. Obrigado, meu cara. E há 2 horas atrás, acredito eu, encerrando essa sessão de comentários, Henrique Dairick.
Olá, Guaxatodes! Muito bom, Guaxatodes. Envolve aí todo mundo. Vim deixar meus agradecimentos por mais esse episódio incrível e dizer que vocês fazem meus dias muito mais felizes. Obrigado, abraços e biscoitos. Obrigado, meu querido. Abraço, querido. Então, Felipe, temos uma regra aqui. 2 pessoas comentarem enquanto a gente tá lendo. Então, eu não quero ler. Eu mas faço questão. Eu não quero ler, mas eu não quero ser babaca. Eu faço eu questão. sempre jogo pro convidado. Não, eu faço questão. Por quê? E se o convidado aceitar, eu fico bravo com o convidado. Se o convidado não aceitar, ninguém fica bravo comigo. Não, mas eles são incrivelmente curtinhos e muito fofos. Tá. Então o Diego Henrique Balu, que é o urso do Mowgli, eu acho. Boa noite, guaxeridos, que são guaxas queridos, ou xerifes. Vim só pra deixar um abraço do urso, que é o Balu, né? E deixar um aviso pra Ana B do futuro, pra ela não beber líquidos estranhos que ela achar pelo caminho. No mais, abraço a todos. Você que não é padrinho e não entendeu, perdeu essa chance. E o próximo e último comentário da Wakika, que tornou madrinha agora, recentemente. Que incrível, não tinha visto. Olá, Guaxa Criaturas, só vim deixar isso aqui. E o que é isso aqui, pessoa que escuta este podcast e não tá vendo a live agora e tá perdendo essa imagem? Ela fez uma fanart incrível do episódio, tá a Cuca, de vestido vermelho, pele verde, cabeça de jacaré, cabelos loiros. E tem as crianças. Uma criança tá puxando a cauda com... Outra criança tá na boca, segurando os dentes e o cabelo. E tem outra segurando o coelho pela orelha. Ele com uma carinha triste, assim, sem fazer absolutamente nada. Muito bom, muito bom. No caso, segurando o coelho é obviamente você. Sim. Segurando o rabo é a Anitta, é a Ju. E a outra é a Shelly? Ou é o contrário? A Shelly segurou o rabo. E a Ju pulou na cabeça. Então aqui. Ok. Incrível essa arte. Muito incrível. bom, muito bom. O olhar do Cauã, a lágrima no olho. Na esperança do coelho defender ele. Muito bom. Recomendo. Entrem aí no post. E pra quem quiser ver a imagem. Pra quem não conseguir ver a imagem, fica aí a audiodescrição. Tá realmente maravilhosa. E acho que o pessoal ou já botou, ou vai colocar, o pessoal do Instagram. Em algum momento coloca lá no Instagram também. Então siga o Instagram do RP Guax. Perfeito. Quero agradecer então aos novos padrinhos. Quero salientar que a maioria é gente que já era assinante e reassinou porque vive dando erro PicPay e no Padrim. Muita gente acaba cancelando sem saber, né? O RP Guax é um hobby, gente. Eu não tenho como ficar olhando um por um. E eu sou bem ruim de cobrar, eu tenho que delegar isso pra alguém, eu sei, eu vou fazer isso. Mas no momento eu peço que você, que é padrinho, dá uma olhadinha, vê se tá tudo certo, e se não tiver, e você quiser, por favor, regulariza. Mas então vamos agradecer a quem assinou ou reassinou, né? Que é o caso do Igor Wesley, o Leonardo Campos, a Maíra Carneiro, o Gabriel Filimon, a Francisca Edir Xavier, o Danilo Abreu, o André Bertocco, o Leônidas Lopes Filho, o Christian Bertolino, o Nicolas Francilino da Silva, o João Henrique Neres da Silva, o Felipe Batista de Souza, o Gabriel Andrade, o Eduardo Hipólito, o Arthur Santos Venério, o Ricardo Becker Krumenauer, o Luiz Felipe Arnandt, o Alexandre Fernandes Bassanini Duarte, o Caio Felipe Mizerkowski, a Nina Nunes Cadete, o Marcelo Martins Vete Gnatti e a Francislane Aquino. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram, gente. E eu repito, quer apoiar? PicPay ou Padrim, vou agradecer muito. Já é apoiador, confere se tá tudo certo lá com a sua assinatura pra gente continuar pagando editor, pagando os gastos e lançando esse podcast. Eu já fiz as perguntas principais pro Felipe Xavier, então eu não vou repetir as perguntas de atributo favorito, quem quer jogar, essas coisas todas. Eu vou fazer perguntas diferentes, e a primeira delas... Que episódio antigo mereceria uma continuação, Felipe? Meu coração, ele sempre pediu e sempre vai pedir gatas. Ok. Eu reouvi esses dias e eu acertei no primeiro episódio, eu não acreditei nisso. Sim, mas você acertou. Você acertou assim no canto mais escuro do coração do Felipe. Parabéns. Dá pra melhorar muito assim minha maneira de narrar. Mas os detalhes, assim, tão maravilhosos. Sim. O Guaxa, trazer pessoas que nunca jogaram RPG na vida, isso faz uma diferença incrível. Porque quem tá escutando e nunca jogou RPG na vida, sabe,
abraça o personagem de outra maneira. Eu recomendo demais. Em 2023 teremos mais isso. Que personagem teu deveria aparecer em algum outro episódio? Não necessariamente uma continuação. Tirando os que eu já sei, certo, né? Tirando os que tu já sabe. Tá bom. Personagem meu que deveria aparecer. Tá, um personagem que eu gosto muito de ter feito a voz, assim, como NPC. Talvez se eu aparecer como NPC eu ficaria muito feliz. Que é o piloto trambiqueiro do Sol do Himalaia. Eu gosto muito daquele personagem do tipo, ele tá ali pra te ajudar, mas enquanto ele tá te ajudando, ele tá fazendo o corre dele, sabe? Ele tá se aproveitando da situação. Ou... Não, é só um, então vai ser esse. Olha só, estamos na reta final do ano já. Passou outubro, acabou o ano, né? O próximo episódio é o episódio de Halloween. O Homem de Terno Carmim. Depois temos Convite de Casamento. É um episódio baseado na música do Gian Giovanni. Sabe a música? Eu sei, eu só fico... Como? Assim, é engraçado porque a música não se chama Convite de Casamento, embora eu lembre ela como Convite de Casamento, né? Ela, tipo, é o grande amor da minha vida, uma coisa assim. Sim, tocava muito nos churrascos lá em casa. E esse Convite de Casamento, assim, esperem o inesperado, sabe? Ele é um episódio, assim, que ele vai fazer uma coisa que não foi feita até agora, pelo que eu lembre, pelo menos, segundo os jogadores, em nenhum episódio da RPG Guacha. Fica a dica. Eita. O episódio 1, 2, 3 ainda não tem nome, mas olha só que legal. A ideia base, eu não mestrei ainda, eu só passei para os jogadores. A ideia base, Felipe, vou te contar aqui em primeira mão. Olha aí. Conta a lenda que no passado, humanos, orcs e elfos esses povos ficaram amigos por conta de uma competição. Ok. Conta uma lenda. Ok. Do passado. Então, esses povos começaram a conviver de forma de que, em vez de guerras, todo conflito é resolvido entre os três com jogos. Ok. Sempre, assim, óbvio, elfos são melhores em alguns jogos, orcs são melhores em outros, humanos são melhores em outros. Então sempre há um sorteio de qual é esse jogo. E tem regras para tentar criar um equilíbrio, né? Justo. E recentemente, um grupo misto de povos encontrou uma pequena ilha que tem um vulcão muito alto e muito fino. Esse vulcão, eu tô puxando de cabeça, gente, mas eu vou mestrar essa semana isso aqui. Esse vulcão, ele tem o vulcão, quando ele solta a lava, ele cria um solo muito fértil, né? Então, em volta do vulcão tem um solo muito fértil, o vulcão parece ter alguns minérios, e os três povos querem aquele lugar. Foi feito um sorteio, tá? E se definiu que o jogo vai ser Futebol Orc. Futebol Orc, resumidamente, são 3 jogadores para cada lado, em que tu tem que chutar a bola com os pés e os adversários com as mãos. Golzinho pequeno, né? Não tem um goleiro. Uhum. E você tem que fazer 5 gols. A cada 2 gols muda de lado o campo, né? Tem um intervalo e muda de lado. O primeiro time que fizer 5 gols vence. Os orcs nunca perderam nesse esporte. Por isso ficou definido o seguinte: os orcs vão jogar contra os humanos. Se os orcs vencerem, eles ainda têm que jogar contra os elfos. Se os humanos vencerem, eles vão ter que jogar contra os elfos. Se os humanos vencerem, os orcs ainda vão jogar um amistoso contra os elfos. Se os elfos vencerem lá também, humanos e elfos fazem uma final. Uhum. Se os humanos vencerem os orcs e os elfos perderem, ou o contrário, uma vitória basta. Basta vencer os orcs para ser campeão. Certo. Tá? Então, dito isso. Ok. O lugar, ele é um vulcão muito alto e algumas pessoas chamaram ele, pelo formato dele de uma taça, de Copa. E como ele é o vulcão mais alto registrado, o pessoal tá chamando ele de Copa do Mundo. Você... Então, caraca, a disputa do futebol orc vai ser pela Copa do Mundo. Os orcs já estão indo, inclusive, gritando que a Copa do Mundo é nossa. Tá. Os jogadores, como eu falei, são 3 meninas. Por quê? Os jogadores não vão jogar a partida. Os jogadores são 3 líderes de torcida que foram acompanhar. 3 líderes de torcida orcs que foram acompanhar a partida, que vai ser dentro do vulcão, inclusive. E é isso, é a introdução do episódio. Eu não tenho o que comentar, eu só tenho que parabenizar. Aí o episódio que abre dezembro se chama Jujubas de Ferro. Ele é 3... Acho que são 3 meninas também. As 3... Ou será que é um menino no meio? Não lembro. Mas os 3 jogadores têm um avô militar.
e volta e meia sai de casa e não fala nada, mas sempre volta. Só que da última vez não voltaram. E o Natal tá chegando, então os jogadores têm que encontrar seu avô militar e trazer de volta. Esses avós militares fizeram parte de um grupo durante a Segunda Guerra Mundial chamado Jujubas de Ferro, e eles têm um segredo. E é uma aventura de investigação. E temos o episódio de Natal, e eu não vou falar nada sobre ele, mas também vai ser uma ideia nova. Desses, qual é o episódio mais esperado pra ti desse ano? Cara, eu realmente eu gostei muito desse aí da Copa do Mundo. Sério, a ideia é vou meter Copa do Mundo no título e vai sair junto da abertura. Sério, sensacional. Que jogada. Mas assim, o Terno de Carmim, tu já ouviu, né? Eu já ouvi. E li algumas coisas. E assim. Pessoal, sério. Se é daquele tipo de episódio que você ouve e você não consegue dormir. Por diversos motivos. Mas um deles é que sua cabeça não consegue parar. Se você é um ouvinte recorrente, sua mente ela vai começar a puxar uma série de coisas e você vai ficar, meu Deus. É muito bom. Quem são essas pessoas, né? Abraço, Inara! Eu quero dizer pra vocês, sigam @Marcelo Guaxinim, @RPGuaxa e @FXCLSMG. Parabéns! No Twitter e no Instagram. Eu tô colando aqui. No Twitter e no Instagram. Seja nosso padrinho, porque esses episódios incríveis saem no feed de graça pra todo mundo, sem problema nenhum. Mas ele sai antes pra quem é padrinho. Então, se você é ansioso, seja padrinho. Esse episódio do Terra do Carminho que o Felipe tá falando, que é maravilhoso, segunda-feira tá na mão dos padrinhos. Segunda você agora. Pode jogar mesas com os padrinhos, você pode gravar vozes para o podcast, leitura das regras e, quiçá, outros projetos. Tem padrinhos aí planejando podcasts, estão nascendo podcast de projeto. É verdade. Aguardem, tá saindo coisa maravilhosa, assim. O Anderson Kamatari me deu uns toques e eu tô realmente animado com a ideia que ele teve. Envolve aí talvez aventuras bem divertidas. Aguardem, tem coisa muito legal vindo aí. A Shelly postou lá na Twitch. Se você é ansioso, seja padrinho. Deveria ser o slogan. Obrigado. Como quero seria o nome muito do remédio do Guaxaverso para a ansiedade? O nome do remédio do Guaxaverso para a ansiedade, ele não existe. Porque o Guaxaverso nem existe. Maravilhoso. E temos o nosso Felipe Xavier. Faltou o atributo da Ju. Eu falei no começo. Ah, desculpa. Mas pode ser. E o meu atributo é o 2. Só por garantia. Tá bom. Zorzal, vamos lá. Assim que o ônibus partiu com as... De novo. Assim que o ônibus partiu com as crianças da... De novo. Assim que o ônibus partiu com as... Assim que o ônibus partiu... Eu sou... Porra, vírgula, Marcelo. Vamos lá. Respira. Eu escrevi na sentada só essa aventura. Vamos lá. Você não vai ter um novo amigo, Sr. Pepe. Ele não quer ser seu amigo. E o Sr. Pepe... Mia! Ô, gato. O seu Pepe Mia é maravilhoso. Desculpa, editor. Corta esse quarto palavrão. Já sabemos a procedência do Sr. Coelho. No final não era um coelho, era um gato. Eu acho uma boa ideia enterrar os nossos problemas. Concordo, Loito. Começa enterrando um óculos, corta pra 30 anos mais tarde, os 3 enterrando. Meu Deus. Fica de olho nesse personagem, porque ele volta um dia. Parece uma mulher com uma pá, o personagem pergunta: quem é você? Ela responde: Anitta. Vamos lá, voltando, desculpe, editor.
Sabemos o que são quadrantes, sabemos direita e esquerda, nós somos crianças Isso. inteligentíssimas. Graças a tia Gertrudes, que fica registrado. Eu não sei direita e esquerda hoje, gente. Eu faço sinal com a mão como se estivesse escrevendo, pra ter certeza. Guaxa. Eu sabia ler aos 4. Eu sou assim. Sim, eu fui aprender, quer dizer, eu tô aprendendo. Oh, meu Deus. Guaxa. Olá, ouvinte, aqui é o seu amigo narrador. Então, enquanto as crianças brincam com o celular, dentro do buraco não tem área. Vamos continuar observando. A gente Eu sabe. Só que a gente é Eu do caos. acho que esse episódio vai ter que ter algum NPC falando 10 mil anos depois. A Loiva, ela, enquanto eles estão lá com o celular... Eu devia ter recomendado todos vocês de assistirem Crescidinhos na Netflix antes da gente gravar hoje. Olha lá, podia ter falado, né? Não, a gente é tudo criança inocente, tonta, que não sabe fazer nada da vida. Quantos fencas de altura? Uma Jujuba estaria de boas, um Fencas estaria curvado. Boa referência. Ah, meu Deus. Tu consegue dar um gritinho só pra gente ter na gravação? Deu, desculpa. Hã? É porque o Discord Ele travou? não mostrou. Ah, tá. Eu Não, assim, mas foi só o Discord, gravou local, não se preocupe. Não, E se gravou local, o Zencaster pegou, tá? e o Zencast tem uma barra gigantesca ali. Então, obrigado. Ah, perdi. Então, o meu pedido de desculpas foi só pro Zorzal. Vamos colocar um easter egg aqui. Alguém atende falando em chinês. De tanto botão que apertou. Não, porque o emergência só liga se for o número de emergência. Ah, não, ligamos pra polícia chinesa, você não tá entendendo agora. Era um Xiaomi. Eu tô Um mexendo. ícone de foguinho. Exclamações. O ícone de foguinho. Meu Deus. Tem alguma fruta? Não, calma, corta Meu Deus isso. do Desculpa. céu. Desculpa. Eu não sou jovem, gente. Eu não sei nem o que vocês estão falando. Mensagem do Tinder. Ah, tá. Esse foguinho era aquele foguinho do Instagram. Esse Pode ser também, não. Pois é. Eu abri meu celular e foi isso que eu vi. Acha que mensagem que você anda mandando? Não é? Eu acho, pois é, temos que conversar aqui com isso. Não, gente, que isso. Eu tô vendo meus aplicativos todos aqui agora. Não faz sentido 5 anos ter acesso à rede social. É só YouTube. YouTube é uma rede social. Se considerar YouTube uma rede social, Mas assim... A Malu tem Instagram e Twitter, mas é porque eu registrei o nome, mas ela não tem acesso nenhum. Mas a gente só porque tem dia acesso pra consumir, a gente não produz nenhum material pra lá, né? Entendi. Não. Então deixa eu falar. Parênteses aqui, a Shelly de 6, 7 anos que ia com a mãe no banco e era obrigada a ficar numa fila enquanto a mãe ficava na outra e a fila que fosse mais rápido era atendida. Pequenos traumas de infância. Se atualmente pegasse no colo, ela podia ir na preferencial. Então, mas não sei se tinha isso naquela época. Ah, pode ser. Ô, Shelly. 19 anos atrás. Oi. Meu pai fazia eu ir no banco sozinha. Crescidinha nada, sacanagem. Como educar seu filho de maneira diferente. Minha mãe já causou ansiedade naquela época, já causou traumas. Enterrando problemas de novo. Fecha o buraco, acabou o episódio aqui. E essa é a mensagem de hoje, gente. Nós vamos continuar. Nada faz sentido. Crianças brincam de tirar fotos de si mesma. Eu acho uma coisa viável. A Malu não tem isso, mas ok. Tá. Deve existir outras crianças. Os demais acham plausível ou não? Dá pra tirar foto? Plausível. No meu Xiaomi não dá. Tranquilamente dá pra acender lanterna. O meu é Xiaomi, eu consigo tirar foto, hein? Tá aqui. Eu consigo acender lanterna no meu bloqueado. E olha lá. Lê notificação. Lanterna eu consigo. Modo avião, captura de tela. Enfim, né? Transmitir. Não sei. Olha só, fazer uma live. Tá. Não, transmitir é exagero, mas uma foto tu consegue tirar. A Anitta tirou quanto? 6 e 3. Eu disse que era mais ou menos.
Você disse que era mais. Ok. Corta esse editor. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Então são 2... Vamos lá. Isso vai pros extras, mas não pro episódio.